espíritas, o Centro Espírita Bezerra de Menezes e o Centro Espírita Allan Kardec. O nosso abraço fraterno a todos e as nossas vibrações de alegria por estarmos aqui. Nesta noite, nós gostaríamos de refletir com todos a respeito de uma pergunta feita por Jesus no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 68. Jesus faz uma pergunta a Simão Pedro, logo após a multiplicação dos pães e dos peixes, 5 pães e 2 peixes, alimentando mais de 5.000 pessoas, Jesus começou a falar. A multidão, a grande multidão que o acompanhava, aos apóstolos e alguns que já se tinham feito seus discípulos. Em sua pregação, aproveitando a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus diz que ele era o pão que havia descido do céu. Muitos judeus ortodoxos, fanáticos, estavam presentes, porque Jesus era acompanhado por alguns amigos, mas também por muitos adversários, muitos curiosos, muitos que desejavam pegá-lo em contradição, porque não acreditavam que ele pudesse ser o Messias. E Jesus afirma que ele era o pão que havia descido do céu. Os judeus se escandalizaram, porque começaram a conversar entre si. Mas esse não é o filho de José? Esse não é nosso conhecido? Seus pais não são nossos conhecidos? A sua mãe não é Maria? Ora, como é que ele pode afirmar que desceu do céu? Nós conhecemos os seus pais. E os judeus, quando ouviram Jesus falar que era o pão que havia descido do céu, eles se escandalizaram e foram se retirando. Foram deixando Jesus. Porque passaram a supor que aquele homem fosse louco. Eles conheciam a sua procedência, conheciam o seu pai, que era carpinteiro, conheciam a sua mãe, conheciam a sua família. E de repente Jesus afirma: eu sou o pão que desceu do céu. Eles não foram capazes
de entender o que Jesus havia dito do ponto de vista espiritual. Muitos se debandaram. Simão Pedro, que era um apóstolo próximo de Jesus, Simão Pedro comentou com Jesus, disse assim: Senhor, eles estão indo embora, foram embora. Aí Jesus volta-se para Simão Pedro, volta-se para os 12, principalmente, os 12 apóstolos que estavam presentes, e pergunta: vocês também não desejam ir embora? É a pergunta de Jesus. Vocês também não desejam ir embora? Perguntou aos 12. E Simão Pedro, naquele momento, inspirado, respondeu: Senhor, para quem iríamos? Tu tens a palavra da vida eterna. Respondeu Simão naquele momento com precisão, inspirado certamente: Senhor, para quem iríamos? Vamos transportar a pergunta de Jesus, feita 2000 anos atrás, para os dias de hoje, para nós que estamos aqui, nesta casa, às vezes vacilantes na fé, ainda vacilantes na fé. Muitos de nós somos frágeis, espíritos imperfeitos. É natural que às vezes vacilemos. Será verdade o Espiritismo? Será verdade que os espíritos se comunicam? Será verdade Chico Xavier? Será verdade Allan Kardec? Será verdade a imortalidade? Será verdade que a morte não existe? Será verdade a reencarnação? Será verdade o passe, a água fluidificada? Enfim, será verdade o Espiritismo, que é uma doutrina de tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião? A pergunta ela pode ser transportada para os dias atuais, com Jesus nos perguntando: vocês também não querem ir embora? Vocês também não querem voltar para as suas casas? Vocês também não querem continuar no comodismo? Vocês também não querem abandonar a fé? Não querem também se entregar ao mundo, aos prazeres do mundo, às ilusões do mundo, à descrença, ao ceticismo, ao desequilíbrio, à perturbação? Vocês também não querem ir embora? Será que nós também não queremos ir embora? Como os judeus que abandonaram Jesus, quando Jesus falou que era o pão que havia descido do céu. Esta casa pode ser comparada a um pão que aqui se materializou.
há um pão que desceu do céu, um pão que nos alimenta, porque vejamos bem, Jesus havia acabado de multiplicar pães e peixes para a multidão, para alimentar o estômago, para matar a fome de quem estava com fome. Mas de repente ele fala que havia um pão mais importante. E que ele era o pão que havia descido do céu. Ele era um pão celeste. E que aquele pão precisava ser comido. Os judeus se escandalizaram. Como? Nós conhecemos. Ele é filho de José, ele é filho de Maria. Ele pergunta a Simão Pedro, e essa pergunta é uma pergunta que ecoa também em nós. Vocês também não querem ir embora? O caminho estava aberto. As portas aqui estão abertas. Nós estamos aqui porque escolhemos estar aqui. Mas vamos à resposta de Simão Pedro. Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Nós vamos, por exemplo, ir embora. Para onde? Seguir a quem? Onde vamos encontrar forças para continuar vivendo e lutando, enfrentando as nossas provações? Como é que nós iremos compreender Deus e a vida? Porque sem a reencarnação, não se pode entender Deus. Não se pode entender o Criador. Não se entende o Criador, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, dando a todos a mesma oportunidade, dando a todos oportunidade de igualdade, quando nos vemos assim tão diferentes. Somos diferentes transitoriamente, diferentes em todos os sentidos, diferentes em todos os aspectos, mas seremos iguais e caminhamos para ser iguais quando alcançarmos maior perfeição, quando atingirmos a luz. Nós estamos na Terra com as nossas diferenças, mas somos todos irmãos. Filhos do mesmo Pai, e estamos aqui com as nossas diferenças, conforme o Espiritismo nos explica, não porque Deus nos tenha criado diferentes, é porque nós mesmos, ao longo das vidas sucessivas, fomos nos fazendo diferentes. Porque todos nós fomos criados simples e ignorantes. Pelo que nós estudamos, até mesmo os espíritos superiores, até mesmo os espíritos mais elevados, até mesmo com toda a reverência e com todo o respeito, Jesus Cristo. Todos fomos criados simples e ignorantes, porém perfectíveis. Ou seja, com a possibilidade de progredirmos, de evoluirmos, de existência em existência, de mundo em mundo. Há muitas moradas na casa do Pai, de mundo em mundo. A Terra já foi o mundo primitivo.
Hoje nós estamos povoando um mundo que é de provas e expiações, mas todos estamos trabalhando e com esperança de que um dia a Terra venha a ser um mundo regenerado, ou pelo menos um mundo de regeneração. Porque existe muita diferença entre mundo regenerado e mundo de regeneração. Mundo de regeneração é aquele no qual vivem os espíritos interessados em regenerar-se. Eles estão interessados em sua regeneração. Não significa que já sejam todos regenerados. Mas vejamos bem, se nós fôssemos deixar o espiritismo, como às vezes nós ouvimos, fulano afastou-se, o médium tal deixou de ser espírita, o fulano de tal não é mais espírita. Certa vez, nós ouvimos de Chico Xavier. Estávamos em Uberaba e frequentávamos a comunhão espírita cristã e depois o grupo espírita da prece. Uma senhora aproximou-se de Chico ao término de uma reunião. Chico estava autografando os livros. E aquela senhora, bem intencionada, começou a falar com Chico. Chico já estava doente, idoso, com seus mais de 80, ou quase 80. Aquela senhora aproximou-se e falou com Chico: Chico, você precisava descansar um pouco. Você está doente. Você já está de idade. E o Chico, não por vaidade, ele não gostava que alguém dissesse que ele estava idoso. Porque se uma pessoa começa a repetir para nós com insistência, você está idoso, você está idoso, você está idoso, e nós não refutamos, nós acabamos acreditando. Acabamos acreditando. Esses dias um amigo falou conosco pela 10ª ou 20ª vez: Bacelli, a sua cabeça já não está tão boa. Eu falei com ele: você para de falar isto comigo, porque a minha cabeça está ótima, a sua que não está valendo nada. Porque senão nós acabamos acreditando até que estamos com Alzheimer. Porque nós somos altamente sugestionáveis. Nós não temos defesa própria ainda. Nós somos altamente sugestionáveis. Se uma pessoa começar a falar conosco com insistência, ela acaba nos submetendo a uma hipnose. E nós não podemos permitir. Pode até ser verdade, mas nós não vamos admitir. Nós não vamos jogar a toalha. Eu me recordo que certa vez na casa de Chico, eu e Márcia, minha esposa, o Chico estava andando com muita dificuldade. Ele estava andando, escorando na mesa, com medo de cair. Ele estava andando com muita dificuldade e também com dificuldade na visão. Desde os seus 20 anos, cego de um olho, e com outro olho já com deficiência. Eu estava lá com Márcia, e eu me recordo que eu falei com Chico assim:
bem intencionado. Eu falei com ele assim: Chico, você está andando com tanta dificuldade. Ah, meu filho, eu tenho muitas dores. Muitas dores nas pernas. As minhas pernas doem muito, os meus pés estão inchados. Aí eu falei com ele: por que você não aceita a cadeira de rodas para você se movimentar com mais facilidade dentro de casa e não ter o perigo de cair? Porque ele corria o risco de cair, como caiu várias vezes. Graças a Deus, sem nunca fraturar um osso sequer. Ele me respondeu assim: ah, meu filho, se eu for para a cadeira de rodas, eu não levanto mais. Então ele se esforçava para não jogar a toalha. E esta senhora, como nós estávamos contando, essa senhora falou com ele na reunião: Chico, descansa, você merece. Você já escreveu muito. Deixa para os mais jovens agora. O Chico agradeceu. Ela se retirou porque o Chico era incapaz de magoar, de ferir quem quer que fosse. Quando aquela senhora se retirou, ele virou-se para nós e deu uma resposta àquela senhora que já havia se afastado, muito semelhante à resposta de Simão Pedro a Jesus. Ele disse assim: nós vamos deixar isso aqui para fazer o quê? Você que é médium, vai deixar de ser médium para fazer o quê? Jogar bilhar? Você que é espírita e trabalha na casa espírita e crê na imortalidade, vai deixar de crer na imortalidade para quê? Para se entregar à descrença e viver como uma pessoa derrotada espiritualmente? Porque os céticos e os descrentes, com todo respeito, são irmãos e irmãs espiritualmente derrotados. Porque a fé é uma conquista gradativa. Sábado, ontem, nós tivemos uma reunião de psicografia pela manhã, no Lar Espírita Pedro e Paulo. Antes de viajar para Votuporanga e para esse ciclo de palestras, que estaremos amanhã em Jales, depois em Rio Preto, e vai por aí, Fernandópolis. E nós recebemos uma mensagem muito curiosa. Pela primeira vez manifestou-se pela escrita o espírito de Joseph Gleber. Joseph Gleber certamente estava presente, porque estava presente também o que havia na terra sido um de seus médiuns, o José Jorge, já desencarnado. O José Gleber escreveu uma mensagem, particularmente fez uma colocação que eu achei muito interessante. Ele disse assim: vocês acham que o homem, que o espírito encarnado, necessita de ter fé apenas na terra? Vocês acham que o espírito necessita de ter fé apenas na terra? Vocês acham que quando nós chegamos aqui no mundo espiritual, o nosso problema de fé foi resolvido? O nosso problema de crença e descrença será resolvido com a desencarnação? Ele disse assim: vocês estão enganados.
Aí ele fez uma comparação. Ele disse assim: o homem pisou na lua. Mas para pisar na lua, ele teve fé que chegaria até a lua. Mas quando o homem se fixar na lua, construir na lua, tomar posse da lua, e ele olhar para cima ou para os lados, ele ainda terá pela frente o infinito do espaço. Ele vai ter que continuar tendo fé para explorar o infinito. Nós achamos que a desencarnação soluciona o problema da crença ou da descrença. De repente, nós vamos chegar do outro lado da vida, como fala o doutor Inácio Ferreira, a saciedade em suas obras, hoje mais de 50 obras. De repente, nós vamos chegar do outro lado da vida e muitos de nós, às vezes, muitos de nós, não vamos ter consciência nem da própria desencarnação. E às vezes não temos. Ora, aqueles que militam nas casas espíritas e frequentam as reuniões mediúnicas, principalmente as reuniões chamadas de desobsessão, sabem que muitos espíritos se incorporam e falam através dos médiuns. Eles não sabem que desencarnaram. André Luiz, no excelente livro Nosso Lar, que infelizmente agora vem sendo alvo de crítica por muitos que se dizem espíritas, mas não são, porque não conhecem Kardec, não são cristãos, não aceitam Jesus na condição de mestre e senhor. André Luiz, no livro Nosso Lar, psicografado em 1943. Vejamos, em 1943, Chico Xavier estava com 33 anos de idade. A idade em que Jesus foi crucificado. Ele estava com 33 anos de idade e André Luiz vem dizer, ele vem falar nos 2 primeiros capítulos do livro Nosso Lar, que todos nós precisamos ler e reler, para entendermos melhor o livro. Abrindo um parênteses, conhecemos uma confreira, o nosso Divaldinho também a conhece, ela é de Portugal, Dona Julieta Marques, muito estudiosa do espiritismo, tornou-se espírita, começou a ler Kardec e caiu em suas mãos. Nós a ouvimos falar, à mesa do grupo espírita da prece, e caiu em suas mãos o livro Nosso Lar. Diz ela que, quando começou a ler o livro, ela logo abandonou o livro, porque disse assim, não, é uma ficção, não pode ser verdade. Trata-se de um livro de ficção. Kardec não fala nisto. Claro, Kardec não poderia falar, em 1857, o que os espíritos iriam falar bem mais tarde. Assim como os espíritos ainda têm muita coisa para nos falar. E não estamos ainda preparados para ouvir. Ela disse assim, durante 10 anos eu abandonei o livro. Depois de 10 anos eu retomei a leitura do livro. Aí eu entendi o livro. Depois de 10 anos eu fui reler Nosso Lar. Aí eu entendi o livro.
E às vezes nós fazemos uma leitura rápida de um livro de André Luiz e achamos que entendemos completamente. Quando os espíritos, eles dosam a verdade, porque nós ainda não temos condições de saber mais. É como a ciência. É como a própria ciência. Nós sabemos que antes não havia vacina para a paralisia infantil. Antes não havia tratamento para o câncer. Hoje, muitas formas de câncer são curadas. Antes não havia vacina para isto, não havia vacina para aquilo, não havia antibiótico. Quantos e quantos desencarnavam por uma ferida simples, infeccionada? A ciência foi avançando e continua avançando. Quando é que nós poderíamos ouvir falar em drones irrigando plantações? Em 1943, André Luiz fala no aeróbus, que é o carro voador que hoje já é uma realidade. Já é uma verdade. O próprio André Luiz, como nós íamos dizendo, nos 2 primeiros capítulos de Nosso Lar, e vejamos, André Luiz era o pseudônimo do Dr. Carlos Chagas, um grande cientista, humanista brasileiro, um dos maiores cientistas que o Brasil e o mundo já produziram. Ele era um homem extraordinário. A ciência deve muito ao Dr. Carlos Chagas. Mas quando ele foi escrever por Chico Xavier, ele adotou um pseudônimo, André Luiz. E ele mesmo, Dr. Carlos Chagas, nos 2 primeiros capítulos, afirma que ele não estava preparado para a vida espiritual, para a vida além da morte, como ele a encontrou. Ele não estava preparado. Então, prezados irmãos, nós vamos deixar esta casa, este pão que nos alimenta a nossa fé, nos consola, nos conforta. Eu penso muito em Chico Xavier. Hoje eu ainda estava pensando em Chico Xavier. E pensando nas pessoas que não acreditam na obra mediúnica de Chico Xavier. Mas como? Chico, filho de João e Maria João? Como os judeus falaram a respeito de Jesus. Ele não é filho de José, o carpinteiro? Como ele pode ser o pão que desceu do céu? Como pode ser Chico a reencarnação de Allan Kardec? Ele não é filho de João Cândido, vendedor de bilhetes de loteria? E a sua mãe não é Maria João de Deus, uma simples lavadeira? Para quem iríamos? É a pergunta que nós precisamos nos fazer todos os dias. Quando nós fraquejarmos na fé espírita cristã, é a pergunta que nós precisamos nos fazer. Porque o tempo passa muito depressa. E se hoje muitos de nós vamos nos colocar no meio, né?
Se hoje muitos de nós estamos jovens e saudáveis e achamos que não precisamos de religião, não precisamos de Deus, daqui 20, 30 anos, nós estaremos todos precisando de nos agarrar a algo do ponto de vista espiritual para enfrentarmos a desencarnação. O momento da desencarnação que há de chegar para todos nós. E para nos reconhecermos do outro lado da vida, na mesma condição, porque a desencarnação não santifica ninguém. Nós não precisamos esperar. Quando eu deixar o corpo. Quando eu deixar o corpo, eu vou me transformar num espírito de luz. Eu mostrarei o espírito de luz que sou. Se nós não somos de luz no corpo, não seremos fora do corpo. Se nós não somos melhores hoje, nós não vamos ser melhores amanhã por uma mágica qualquer, em absoluto. Então vamos agradecer a Jesus por essa bênção, por esse pão que desceu do céu, que é o Espiritismo, na revivescência do Evangelho de Jesus, que é o cristianismo redivivo. Vamos agradecer a Deus por ter permitido que à Terra viessem espíritos que estão à frente de nós para desbravarem o caminho e por nos trazerem esclarecimentos que nos dão fé, que nos dão força, que nos dão coragem, que nos fazem ser resignados, tolerantes, pacientes, compreensivos, que nos fazem ser melhores do que somos, porque o homem não está na terra para se degenerar, o homem não está na terra para se degradar. Nós estamos aqui para cuidar da nossa melhoria espiritual. A humanidade há de melhorar. Nós estamos aqui para trabalhar o nosso íntimo. E para, quem sabe, amanhã ou depois, estarmos em melhores condições espirituais do que estamos. Senhor, para quem iríamos? Tu tens as palavras da vida eterna. O Espiritismo tem as palavras da vida eterna. Qualquer livro espírita bem orientado é um manancial extraordinário. É alimento para o espírito. O trabalho espírita, o trabalho de assistência, o trabalho de caridade. Como escreveu Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. E encerrando os nossos comentários, nós gostaríamos de pedir permissão aos nossos irmãos para falar a respeito do Clube do Livro Espírita, Padrinhos do Dr. Inácio Ferreira, que nós criamos agora no mês de janeiro em Uberaba. Todos aqueles que se tornarem sócios colaboradores receberão um livro espírita por mês em sua casa, sem qualquer despesa extra dos correios. Sempre um livro espírita do Dr. Inácio Ferreira, Dr. Odilon Fernandes, irmão José, e pretendemos também
distribuir os livros da psicografia de Chico Xavier. Dentro em breve, assim que o clube estiver solidificado, com um número maior de sócios, nós vamos também fazer com que as obras de Chico Xavier circulem mais, porque são obras muito importantes. Vamos tirar 15 minutos todos os dias, 15 minutos por dia, para lermos uma página. À noite, antes de dormir, vamos meditar naquela página. Vamos ampliar a nossa compreensão da vida. Vamos nos conhecer um pouco melhor. E vamos adquirir mais força espiritual para nós enfrentarmos as provações e as lutas que nós estamos enfrentando na Terra, principalmente nos dias atuais. Todos nós que temos família, lutamos muito. Às vezes nós não temos problemas pessoais, mas se um filho tem, o problema é nosso também. Se um neto tem, o problema também nos alcança. Se um irmão tem, o problema é da família toda. Só para encerrar, eu me recordo do que certa vez Chico nos falou. Chico certa vez nos disse assim: os espíritos me disseram que quando há um suicídio na família, os familiares mais diretamente envolvidos, ou seja, que não socorreram, que não estenderam a mão, que ignoraram, que foram indiferentes, eles vão gastar pelo menos 150 anos para recuperar ou ajudar aquele espírito que cometeu suicídio. Então, às vezes, nós não temos um problema pessoal, mas temos problemas familiares, e eles são nossos também. Os nossos irmãos estarão, no final, com este pequeno panfleto. Se você se interessar, pode ser pelo WhatsApp. Você estará auxiliando a divulgação da doutrina, porque nós precisamos ler mais, conhecer mais, saber um pouco mais. Jesus nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre. Muito obrigado.